Olá, pessoal. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no nosso podcast Aqui Entre Nós. Vocês podem notar que hoje nós estamos num ambiente diferente, tá? Eu, Cristina Bravo, aqui ao meu lado está a minha amiga Salete Lamego, e hoje nós estamos gravando em outra sala. Por quê? O estúdio que acontece normalmente as gravações do nosso podcast Aqui Entre Nós está em obra, gente, para melhorar muito a qualidade do que a gente apresenta certamente para vocês. Aguardem que em breve teremos novidades, tá ok? Hoje, Salete, eu pensei em trazer um assunto aqui para vocês, até como reflexão. Outro dia eu participei de um grupo de mulheres 60 a mais, digamos, 50 a mais, 60 a mais, todas elas são avós, assim como eu, e foi um grupo de amigas que se reuniram para bater um papo, falar sobre a vida, enfim. E eu achei muito interessante porque surgiram ali algumas falas que eu considero falas que são similares dessa geração baby boomer, que é a nossa geração, geração X, né, pessoas que nasceram depois dos anos 60, enfim. E que elas sempre falam da simplificação da vida, da leveza que elas querem dar à vida. Então, muitas delas falaram sobre essa questão de, por exemplo, roupas, esse desapego que todas elas estão. E foi uma conversa muito engraçada, porque todas elas levando a conversa assim, com alegria, com leveza, com despojamento, enfim. Então surgiu, por exemplo, o assunto das roupas. Então, porque eu não uso mais determinadas cores berrantes, eu estou mais agora para tons pastéis. Eu não uso mais o sapato, a sandália. Você imagina, gente, aqui, isso acontece comigo, tá? Aquela sandalinha que na lateral tem um fechinho, eu tenho que pegar o óculos. Nós rimos muito isso entre os amigos. Eu tenho que pegar um óculos para abrir o fechinho ou fechar o fechinho. Hoje em dia, eu aposentei essas sandálias de fechinho, porque eu uso óculos para perto. Para longe eu enxergo muito bem, mas para perto. Então, eu tinha esse problema. E aí nós vimos no bate-papo essas similaridades, Salete, foi muito engraçado. Então, hoje em dia, Cristina, eu estou usando sandálias que tem velcro ou que tem elástico, porque eu esqueci também desses fechinhos. Decotes, por exemplo, acentuados. Então, eu falo, não, hoje em dia eu não tenho mais, eu não me sinto bem com decotes acentuados. Então, elas estão desapegando das roupas ou dos sapatos, salto alto. Cristina, minha coluna não aguenta mais usar o salto alto, salto 7, salto 8, não tem mais condição. Então, todas elas levando com essa leveza, com esse desprendimento, essa alegria, mas levando uma vida no sentido de simplificar esses procedimentos. E desapegando, dando para parentes, para sobrinhas, ou dando para instituições, enfim, doando esse tipo de roupa, ou de calçado, ou cores que já mais extravagantes, brilhos, que não usam mais, né? E surgiu também, e interessante também, Salete, que elas falando sobre rasgar papéis. Eu também entrei no ano, também rasgando, gente, rasgando papel. Eu tinha lá em casa, no meu escritório, uma quantidade de papel, mas papel que estava amarelo. Como é que eu guardei por tantos anos essas coisas, dando traça, né? Dando mofo? E elas falando, então, esse tipo de identidade nossa foi muito interessante, porque a gente vê que nós estamos na mesma vibe, entendeu? Inclusive surgiu um assunto muito legal, que foi a questão das moradias. Cristina, eu moro numa casa grande, num apartamento grande, e hoje em dia eu estou sozinha. Ou ela está com os maridos, porque elas estão com os maridos, porque os filhos já saíram de casa, casados, estão com os filhos deles, enfim, ou elas estão viúvas, ou elas estão separadas. E o domicílio, a casa que ela tinha, então, o caso, o apartamento, ficou grande. Ficou grande e ficou custoso, né, para você manter a casa, para você ter jardineiro,
para você, enfim, todos os custos que demandam um ambiente grande. E elas estão sozinhas. Tem dias que eu não vou nem numa ala tal da minha casa, né? E aí eu cheguei, até falei com duas delas, estavam comentando isso. Falei, gente, se vocês sempre falam que receberam seus filhos e netos nas suas casas, né? Troca, inverte isso. Façam com que eles recebam você nas casas deles hoje. Ah, porque, Cristina, eu fico exausta. Eu amo receber meus filhos, meus netos e tudo, mas quando eles saem, é tanto trabalho. Eu falei, justamente por isso. Invertam essa dinâmica, né? Os filhos agora que recebam vocês. Tenta simplificar isso. E aí surgiu, então, o assunto de mudança, de estar numa casa menor. Ah, porque o que eu quero agora é viajar. Eu quero ir para uma matinê de um cinema, 3 horas da tarde, né? Quer dizer, é uma libertação feminina nesse ponto, né? Porque são mulheres que já viveram a sua vida, né? E surgiu também um assunto elas falando assim, não quero me prender com casa. Inclusive, eu tive uma amiga que eu trabalhei uma vez, uma senhora, que ela já não está mais aqui entre nós, que ela me falou uma coisa, Celeste, agora eu lembrei, dizendo que casa foi feita para nos servir e não para nós servirmos a ela. Foi muito interessante, né? Porque se você começa dentro da sua casa, às vezes uma casa, eu tinha um sonho de uma casa grande, enfim, e você agora está sozinha com o custo de uma casa grande e querendo se libertar disso, né? Ela quer viajar, ela quer viver uma vida cultural maior, né? Então, a casa foi feita para nos servir, em termos de praticidade, né? Se você começa a ter o peso e o custo que é uma casa grande, você tem que repensar. Se tiver pesado para você, você tem que repensar essa situação. E essa frase me marcou muito, eu achei muito interessante, de uma amiga minha. Então, e elas falando também da questão dos cabelos brancos, deixar os cabelos brancos, né? Não deixa de ser uma libertação. Muitas estão, você vê a quantidade de mulheres hoje em dia que deixam os cabelos prateados, né? Por quê? Porque elas não querem mais ficar refém das tintas. Seja por problemas de saúde, seja por problemas de alergia, né, que dão. Elas não querem mais isso, Salete. Pois é, eu acho, Cristina, desde que eu estou ouvindo sua fala aí, eu acho que na vida é tudo uma questão de escolha. E o importante é, como nós já colocamos aqui em outros podcasts, nós gravamos, é uma questão de escolha e cada um perceber a sua necessidade e estar bem. Porque eu conheço pessoas que pensam igual a você nesse grupo, tipo assim, eu agora só estou usando os Safrex, né? Porque os calçados do Safrex são mais para esses 60 mais e tudo. A questão do cabelo branco, né? É a questão da pessoa se olhar no espelho e se sentir bem. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, encontrei com ela. Falei, o que está acontecendo com você, com essa frente do cabelo toda branca? Ela falou, nem fala. Nós estamos na quaresma, então o meu sacrifício foi não pintar o cabelo. Mas é uma questão de convicção espiritual, né? É uma convicção espiritual, isso que eu ia colocar. Mas eu tô doida que chega sábado de aleluia, que eu já marquei para ir ao salão pintar. Eu não me sinto bem com cabelos grisalhos. Então, por isso que eu coloco a questão da escolha, porque isso depende de cada um. Com certeza. Estar fazendo, assim, se sentir bem. Eu acho que o importante é a pessoa estar se sentindo bem. O uso da roupa muito extravagante, colorida, aí eu acho que é mais uma questão de realmente a pessoa vai se desapegando disso, de calçados.
Agora, a questão dos cabelos grisalhos é a questão da pessoa se sentir bem. Até a roupa também. Eu vejo senhoras na rua que estão com uma roupa extravagante, com um decote extravagante, mas você vê que a pessoa está bem, né? E eu acho que é isso que importa. A pessoa está bem assim, eu me gosto assim. Exatamente. Não, mas você falou tudo. Eu acho que é o bem-estar da pessoa, Salete, né? Em primeiro lugar, é o bem-estar. Engraçado que quando eu vou ao Rio, acho uma coisa muito fofa isso. Eu vejo as senhoras assim, mais velhas que eu, muitas com chapéu, porque o lugar mais quente, né? Passam filtro solar e tal, às vezes estão de bermudinha no verão, mas de chapéuzinho, ou de pano, ou de chapéuzinho de praia, enfim, mas protegendo o rosto. Né? Então, é uma coisa que você não vê muito nos lugares de serra, mas nas regiões litorâneas você vê muito. Né? E eu acho isso muito interessante, como as pessoas vão se adaptando. Né? Inclusive, nessa conversa com amigas, eu achei muito interessante também que elas falaram assim, eu não quero mais cozinhar. Eu não preciso mais isso, eu não tenho mais hora, eu já estou aposentada. Então, hoje em dia, ou eu peço minha comida por delivery, ou eu vou no self-service da esquina e escolho, cada dia eu como um alimento saudável. Eu não quero, eu só uso o meu fogão, achei muito engraçado, eu só uso o meu fogão para fazer café da manhã. O resto eu não quero mais. Para mim, isso é uma libertação. Quer dizer, também... eu acho que são todos esses. É a roupa, é o calçado, é o fogão, é a casa que está grande demais. Então, são opções que a pessoa vai fazendo com o decorrer da vida que deixam ela mais em liberdade, mais leve, mais alegre, e sem esses penduricalhos que durante a nossa vida toda nós temos que ter, porque nós temos os compromissos profissionais, é você andar de salto alto, é você andar maquiada, é você andar bem arrumada, que você é uma executiva, ou trabalha, enfim, em algum lugar, e tem a questão de você estar refém do relógio, da hora. Né? Então, quando você se aposenta e você está no 60 a mais, você faz as suas escolhas. E isso é muito interessante, é uma coisa que você tem que pensar. E eu até conversei com elas, que surgiu naturalmente essa conversa sobre os procedimentos estéticos. E muitas delas fazem, claro, fazem botox, fazem isso, mas como normalmente nessa fase a mulher está aposentada, ela fica caro para muitas, porque são procedimentos caros, né, minha amiga? São caros. Então, não é para qualquer bolso. Mas muitas delas falando sobre isso. Eu não quero ficar escrava e eu não quero ficar com o rosto... elas usaram um termo... Eu não quero ficar com o rosto assim como se fosse um rosto padrão. Né? Aquela boca, o botox exagerado, a testa sem expressão, enfim. Então, muitas delas também fazendo uma coisa mais leve para que não fique com essa padronização estética de rosto, né? E claro, surgiu muito essa conversa, mas principalmente uma coisa que elas queriam me ouvir, e eu conversando com elas, falei, gente, se nós chegamos aos 60, e eu me considero que eu já cheguei aos 60, né? Se nós chegamos aos 60, nós somos fruto de toda essa nossa trajetória, com os nossos erros, os nossos acertos, as nossas vitórias, as nossas derrotas, as nossas alegrias e as nossas tristezas, as nossas escolhas, as escolhas que nós fizemos na nossa vida e que repercutem para a nossa vida, para a nossa trajetória até o final, entendeu? Então, isso tudo somos nós. Então, olhar para nós, todos esses exemplos da roupa, do sapato, do desapego, enfim, olhar para nós com mais leveza, com mais alegria, com mais perdão. Salete é importantíssimo, com mais perdão, porque muitas mágoas ficam acumuladas durante essa trajetória, né? Enfim, com mais generosidade para nós mesmos, entendendo que nós não
não precisamos ficar nos julgando. E aí a psicologia, a psicanálise fala muito sobre isso, né? O psicoterapeuta, o analista, nada mais é que uma pessoa que ouve o outro, mas principalmente ouve sem julgamentos. Você não pode julgar. Então eu estava conversando com elas sobre isso. Olhem para vocês sem julgamento. Entendam que isso tudo foi com todos os erros que vocês passaram, que todo mundo passa, gente. A gente não está Mas que foram todas. erros, você, naquele momento, com a maturidade que você tinha, né? Nós tínhamos, nós fizemos escolhas que hoje você não pode voltar atrás, se não deu certo, e você não pode se julgar e cobrar, fazer cobranças, porque eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. Não, você fez o que você teve condições de fazer naquele momento, né? A maturidade daquele momento. É a questão mesmo de buscar o autoconhecimento. Né? Nesse momento de vida, né? Porque o momento de vida, eu acho que os 60 é muito assim, poxa, você olha para frente, você fala assim, nossa, eu vou viver menos do que eu já vivi. Né? A não ser que você chegue aos 120, né? Uma coisa difícil. Mas, enfim, então a pessoa começa a olhar para frente com mais objetividade, para muitas, né? Muitas ainda não, mas enfim, mas com mais objetividade, talvez mais pragmatismo, todas essas análises que a gente fez até então, tentando fazer a vida mais prática. Eu acho que isso é uma fala muito comum que eu pude pegar nesse grupo, porque todas elas estão com esse mesmo sentimento, né? Curtindo os netos, os filhos com a vida deles, enfim, e tentando, eu quero viajar, eu quero ter uma vida cultural, eu quero fazer o que me dá prazer, eu não quero ficar me prendendo com a roupa X, com o Botox lá, enfim, pegando nessas coisas que, na verdade, uma até falou uma coisa muito interessante, Cristina, são coisas que escravizam, que nos escravizam. E é verdade, Salete. O procedimento estético também escraviza a pessoa. Hoje eu vejo jovens lindas fazendo procedimento estético. Né? Então, nada contra, muito pelo contrário, nada contra, mas acontece que é uma coisa que, se você começa jovem, te escraviza pro resto da vida. Então, é isso que nós estamos conversando, é de você ter esse discernimento dessas escolhas para que você não fique escrava daquilo para o resto da vida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar mais bonita, eu tenho que com 60 ter cara de 30, entendeu? Não vai ter. Por mais que você faça procedimentos estéticos, você tenha dinheiro no bolso para fazer, quando você chegar aos 90, você vai ter cara de 50? Não. Não é verdade? Então, tudo é uma coisa que você tem que colocar o pezinho bem no chão. E ver que a vida é essa, a vida é finita. Eu não vivo eternamente. Eu falo para várias pessoas, para pacientes, para grupos de amigas, gente, a única certeza que nós temos do amanhã é que nós vamos morrer. Ninguém fica aqui para semente, eu brinco assim, ninguém, entendeu? Então, olhar para você com essa leveza, essa generosidade que é necessária para a tua saúde física e mental. Porque se você guarda amargura... Emocional, Salete, porque se você guarda amargura, é muito triste, porque você dá doenças. Dá doenças emocionais, dá problemas. E isso não é bom, porque todos esses transtornos emocionais que vêm da sua história passada, obviamente, né? E de você também não se perdoar por uma série de coisas, isso guarda um rancor, guarda uma mágoa, guarda uma dor muito profunda e que vai repercutir na sua saúde física, que vai. O corpo sente o que às vezes você não fala,
né? Então, vai repercutir na sua saúde física e também emocional. Então, Mas aí que entra muito, Cristina, eu sempre falo isso, né? Porque eu também já passei de 60 e eu penso muito por aí. É você ter tudo que eu falei aqui, é o auto, e você também, é o autoconhecimento e o autocuidado. Porque a pessoa também, não vou ficar escrava de uma academia, mas uma atividade física, você não vai fazer uma academia para ter um corpo, sarar. Não, você vai fazer uma academia visando a sua saúde, você vai caminhar buscando a sua saúde. Então, não é que você... Porque eu ouço isso, eu frequento a academia, esses dias uma pessoa falou para mim, pô, você vai parar quando? Parar de quê? Você adora uma academia, sempre gostou. Eu falei, ainda bem, né? Porque Claro. eu penso em academia para exibir meu corpo aí fora, como uma jovem faz. Não é nem questão de exibição, mas elas têm um objetivo, eu tenho outro. Claro. Tá? Mas não é por isso que eu sou apegada à academia, sou assim, visando a minha saúde. Isso é autocuidado. Com certeza. Tá? Se você vai a uma terapia, e eu vejo desapegar diferente de indiferença. Né? Você vai desapegar, mas você não pode ser indiferente às coisas e nem aquilo que vai trazer o seu bem-estar. Perfeito. Né? E outra coisa, você está desapegando de uma coisa que você não usa mais. Exatamente. Né? Eu não uso mais, então eu estou desapegando. Até porque elas estão desapegando, quem desapega normalmente desapega sem consciência pesada. Estou passando porque eu não vou usar mais. Né? Agora, por exemplo, uma academia, eu faço ginástica também, faço minha vida inteira. Agora, uma academia é uma necessidade. É para você viver, chegar aos 90 com saúde. Você tendo a sua musculatura preparada, né? Porque a gente vê muitas pessoas comprometidas com a mobilidade, justamente nessa idade mais avançada. Então, a gente faz academia, não é para ficar com o corpão, mas é para o nosso bem-estar. E assim, eu digo é atividade física em geral. Caminhando, ou você vai correr, ou você vai caminhar, nadar. Né? Você vai aprendendo, você estar bem com você. Claro. Por isso que eu citei o exemplo dos cabelos grisalhos. Eu acho que muito da pessoa, cada um é cada um. Se ver e se sentir bem. Né? Essa é a busca. Agora, desapegar de coisas materiais, assim... São opções. São opções. Né? Eu ouvi de uma pessoa essa semana, muito interessante, jovem, está na faixa de 32 a 40, se tiver 32, ela tem filho adolescente, com 15 anos, mais velho, e ela falou isso para mim, eu falei, você voltou ao mercado de trabalho? Ela falou, voltei. Sabe como que foi? Depois que eu tive meu filho, eu não trabalhei. Depois de aí só cuidava da casa, a casa impecável. Isso é um desapego que ela teve. Eu lembrei dela, você falando em desapego em jovem. Ela falou, eu só cuidava do meu filho, da casa. Depois tive a segunda gravidez, e casa, e filho, e a rotina de dona de casa. Aí parei de estudar no ensino médio, concluí o ensino médio, mas antes de eu me casar. E aí, um belo dia, eu parei e pensei, eu não estou feliz. Eu tenho que buscar algo, mas não é infeliz com o meu casamento, com o meu marido, em ter os meus filhos. Não, isso me faz feliz, mas eu estou precisando de algo mais. Depois que veio o trabalho, eu acho que foi na época da pandemia, ela fez algum trabalho online, e aí, depois que passou, ela falou, eu vou voltar a estudar. Aí fez prova, está no 5º período da faculdade, voltou para o mercado de trabalho, e eu falei, e aí, como é que fica seus filhos? Ensinei, já estão adolescentes, vão para a escola sozinhos, fiz os horários dele fazer as atividades da casa, mas eu também tenho que ver o meu bem-estar. Eu não vou olhar para mim, para a minha felicidade, depois, quando eu chegar aos 50, aos 60, eles vão casar, vão ter a vida deles,
né? Então, e a casa? Eu me desapeguei. Aí ela usou esse termo, eu lembrei aqui, agora a gente falando de desapego, ela falou, eu me desapeguei. O dia que eu não chego muito cansado, antes do trabalho, eu varro. O dia que não dá para eu varrer, eu não varro. O final de semana que eu quero lavar bem um banheiro, eu lavo. Quando eu não quero, eu não lavo. Entendeu? Mas eu estou feliz. Assim. Isso aí. E está tudo fluindo. E está tudo fluindo. Ela falou, antes eu chegava dentro de casa com meus filhos do colégio, bota a mochila no lugar, faz isso. Agora a mochila está fora do lugar, ela vai ficar fora do lugar. Eu me desapeguei. Está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. Então eu digo, uma escolha dela. Claro. Bacana, entendeu? Exatamente. E ainda, ela falou comigo, Salete, pratico meu esporte, porque é para minha saúde. Minha mente está ótima. O meu emocional, eu era muito ansiosa, eu estou ótima. Ou seja, ela está se completando nesse momento da vida dela, buscando também, olhando para ela, porque às vezes ela sempre olhou para os outros, para a família, para os filhos e tudo, e de repente fez a opção para ela. Né? E ela falou, eu falei, então você percebeu essa necessidade? Ela falou, eu percebi. Exatamente. E fui buscar. Isso aí. E de comum acordo com meu marido, conversei com as crianças, e eu te digo mais, quando chega o final de semana, aí eu estou fora, eles também, então nós vamos assistir um filme, vamos a um cinema. E diz ela, falou, eu me desapeguei de casa. E que bom, Salete, que ela tem. Gente, é tão bom. Deixa eu fazer uma observação aqui. É tão bom ficar com minha amiga aqui pertinho, nessa mesa. Eu gostei disso, hein? É porque a gente está mais pertinho, segura na mão, toma um cafezinho. Aqui, nota 10. Gostei muito disso. Mas isso que eu digo, ela é até feliz, porque esse exemplo da sua amiga, ela fez uma opção de vida num determinado momento, que os filhos já são adolescentes e tudo, e ela tem um companheiro que entende. Sim. Porque surgiu também nesse grupo essa conversa sobre os impactos. Aí a gente estava falando assim, vamos olhar a nossa trajetória. A gente não chegou aos 60 sem olhar para trás, e tudo isso repercute nessa vida daqui para frente. Nesses impactos emocionais que, enfim, que repercutem na nossa vida as nossas escolhas. Por quê? Hoje em dia, então, nessa Salete, quantos relacionamentos tóxicos a gente vê ao nosso redor, a gente liga uma televisão, ouve um rádio, é só notícia triste, são feminicídios, é muito trágico isso tudo. Mas a mulher, normalmente, mulher ou homem, eu não estou falando nem de gênero, não, estou falando do casal, mas faz as suas escolhas quando estão flertando, quando estão namorando, essas que sofrem o relacionamento tóxico hoje, elas fizeram sua escolha ontem. E elas olharam para esse parceiro ou parceira de uma forma ilusória, digamos assim. Porque muitas pessoas, nesse momento de paquera, de namoro, enfim, eles dão sinais. É impossível que não dê sinais. Ou através de agressividade, ou de falas grosseiras, ou de implicâncias de bullying, ou de paqueras, ou de ciúmes excessivos. Então, tudo isso são sinais que o parceiro ou parceira dão durante esse período de conhecimento, quando você está namorando, ficando, enfim, até você viver junto, na mesma casa. Então, a mulher ou o homem sempre acham que vai melhorar. Aí é que mora o perigo, porque durante esse período de namoro, essa pessoa já dava sinais. Nós já falamos isso em outro podcast, sobre narcisismo, enfim, a gente nem vai tocar nesse assunto agora. Mas a gente está falando desse impacto de uma escolha, e uma escolha que repercute para o resto da vida dela. Né? Nós não estamos nem falando como quando desencadeia um feminicídio grave, um final de vida grave.
Mas, normalmente, essas mulheres têm a ilusão, ou os homens têm a ilusão do parceiro ideal. E essa ilusão leva, muitas vezes, a você ficar míope, não digo nem cega, mas míope, para determinados sinais que o parceiro ou parceira dão. Não é verdade? Então, ela acha sempre, nossa, nós vamos morar junto e essa situação vai melhorar. E nada, querida, só piora. Às vezes termina o relacionamento e procura e volta, e os sinais vão aumentando, né? Aumentando cada vez mais, e isso que eu digo, isso repercute. Eu costumo dizer nos meus grupos, você, para comprar um problema, basta fazer isso, ó. Pulou para dentro de casa o problema. Mas para você se desfazer desse problema, Salete, é uma vida, às vezes, toda, de relacionamentos tóxicos, de muita tristeza, muita dor, e que repercute na sua saúde, voltando atrás, na sua saúde física, também além da saúde emocional. Né? E outro dia eu li, Saletinho, uma coisa muito engraçada, muito interessante, num curso que eu estava fazendo, sobre o segundo presidente dos Estados Unidos, o John Adams. O primeiro presidente foi George Washington, depois seguiu John Adams, e ele tinha uma esposa chamada Abigail, a primeira-dama, e Abigail era uma mulher muito culta. E ele foi presidente em 1797, imagina, século XVIII. E a Abigail era uma mulher que teve oportunidade de estudar e ela era uma conselheira do marido. Então, teve uma vez que ela escreveu para o marido uma carta que ficou famosa, que ela escreveu assim, lembre-se das damas. Ela escreveu para o marido presidente para que ele pudesse olhar para as mulheres em relação a essa dominação, na época, dominação dos homens pelas mulheres. A dominação que os homens exerciam em relação às mulheres. E aí o marido, presidente, chegou e falou assim, olha, não seja infantil, eu tenho outros assuntos para tratar, imagino vindo de você isso, porque ela era conselheira dele, era uma pessoa que conversava de igual para igual. Então hoje você... E essa carta foi histórica, é histórica, lembre-se das damas, porque ela até hoje, a Abigail Adams, é conhecida nos Estados Unidos como uma mulher precursora de uma luta pelo feminino, pelos direitos da mulher. E o marido, na época, interpretou essa carta como assim, uma carta, é uma criancice sua, eu tenho outros assuntos para tratar. E ela já estava vendo adiante essa situação de dominação do homem sobre as mulheres e que incomodava ela absurdamente. Então, muito interessante essa história para ilustrar, inclusive porque o John Adams, ele, na época, o poder dos Estados Unidos era na Filadélfia. Eles moravam numa fazenda no Massachusetts, o poder era na Filadélfia, e ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ocupar a Casa Branca, em Washington. Então, ele foi o primeiro. Isso é um dado interessante. Mas um dado mais interessante ainda é de ver uma mulher no século XVIII, uma primeira-dama tão influente sobre o marido, e ela não desistiu com essa negativa, ou essa, você é uma criança, né? Não chega de criancice e tal, que era uma coisa absurda, pensar nos direitos das mulheres, né, no século XVIII, uma coisa que estavam começando, né, esse movimento, logo depois, muito tempo depois, as sufragistas com a questão do voto, enfim, e todo o movimento que as mulheres fazem toda a vida, né? Quantas mulheres na área política, na área cultural, nos seus trabalhos, que fazem um trabalho novo, um trabalho criativo, um trabalho de liberdade pelo feminino, né? Então isso ilustra bem, porque mostra como essa luta pelos direitos das mulheres, pelas escolhas das mulheres, isso vem de tudo, de uma eternidade nossa, né? E até hoje você vê, Salete, as pessoas
se iludindo. Eu não digo nem errando, não, porque errando todo mundo erra. Mas eu digo assim, o principal é o que me incomoda e o que a minha fala sempre para esses grupos é no sentido de como as pessoas se iludem. E às vezes você está num grupo e você vê perfeitamente, às vezes, um casal que você percebe essa diferença já e ela não percebeu, entendeu? Há 2 dias atrás eu estava conversando com uma amiga e ela me falou assim, Cristina, o meu parceiro está profundamente depressivo, eu vou levá-lo eu acho que é um caso de psiquiatra, porque ele tem que tomar um medicamento, um antidepressivo, naturalmente, para não quer mais sair de casa, não toma banho, não faz barba, e é um casal mais jovem, e ela que está bancando a casa. Aí eu cheguei e falei com ela assim, você lembra que há 4 anos atrás nós estávamos numa conversa no ambiente de trabalho, você entrou nessa conversa comigo e você falou que ele tinha tendências depressivas? O que a gente está falando, né? Ela sabia, na época da escolha dela, que ele já tinha tendências depressivas. E o que ela fez? Ela chamou ele para dentro de casa. A casa é dela, o apartamento é dela. E ele hoje vive às custas dela, está com crise depressiva, e ela com toda essa preocupação, né, com ele, tudo, e literalmente bancando ele, porque ele não... Aí outra coisa, há 4 anos atrás, quando ela conversou comigo, ela dizia, ele não para em emprego nenhum, ele tem uma instabilidade que ele não para em emprego nenhum, é depressivo. Ou seja, é a ilusão que te cega, que te deixa míope para as escolhas. Aí volta aquela brincadeira que eu faço. Para você puxar um problema, basta isso. E depois, para você tirar, aí é o coração dela, como ela é uma pessoa muito boa, muito generosa, e ela não, ela falou, não tem coragem, não se discute isso, né? Porque de largar uma pessoa nesse estado. Então ela fez isso e ela agora está assumindo todo o tratamento dele, enfim, para ver se ele melhora e tudo. Mas eu lembrei desse caso. Há 4 anos atrás, quando você conversou comigo, era assim. Então, Salete, é isso que a gente leva numa conversa como essa para reflexão, para todos vocês refletirem sobre isso. O maior problema que a gente tem muitas vezes é essa questão da nossa visão de ilusão, essa visão míope que você tem, às vezes, de um parceiro, de um príncipe encantado, gente, não existe. Isso ficou nas historinhas dos nossos contos de fadas lá atrás, quando nós éramos crianças, né? Então, isso acontece muito, e isso é muito grave, porque é a nossa trajetória que reflete numa situação, numa escolha, numa situação como essa. E por isso que eu queria passar esse podcast de hoje, fazer para vocês essa reflexão das mulheres de 60 a mais, por causa da questão do desapego, mas também a questão das escolhas, e de mulheres jovens que escolhem, que se iludem e que acham que encontraram a felicidade. Minha mãe, que vai fazer 90 esse ano, ela sempre diz que ela é casada. Meu pai ainda vive, é um senhorzinho, está com muitos problemas de saúde, mas está com 94. Ela sempre falou assim para as amiguinhas dela, né? E ela hoje fala assim, meu Deus, eu vou fazer 90 anos, olha só, Salete, ela faz 90 anos em julho. E hoje eu não tenho quase amiga nenhuma para poder convidar. Nós estamos fazendo a listinha dela, né? Com os convitinhos. Eu falei, mamãe, agora vamos fazer um convitinho virtual, que é moderninho e tal. Você manda para suas amiguinhas e tal. Aí ela chegou para mim, para minha irmã, e falou assim, agora eu quase não tenho mais amigas para convidar, porque quase todas se foram. Mas mamãe sempre falou uma coisa assim, mamãe é uma pessoa muito sábia, e ela sempre falou assim, será que você precisa de um companheiro como bengala para você?
né? Será que ela sempre olhou à frente, ela sempre falava, porque ela também tinha amigas que tinham problemas de relacionamento e tudo, ela falou assim, será que você não pode ser feliz sozinha? Será que a felicidade não está dentro de você? Olha só, sensacional É a isso, né? questão da solitude, né? Eu tenho uma senhorinha que é amiga dela, que tem acho que 96, e ela fala assim, eu não sou solitária, eu tenho solitude, porque hoje ela vive sozinha, porque os filhos, um mora em outros estados, e ela vive sozinha. E as maiores amiguinhas dela já se foram. Então ela hoje vive sozinha, até então as amiguinhas viajavam com ela e tudo. Então ela tem esse sentimento da solitude mesmo, quer dizer, das pessoas que já passaram por sua vida e se foram. E essa generosidade de você olhar a vida como ela é, porque a vida é finita, como nós estávamos falando antes, né? E a pessoa tem muito assim, eu acho que você tem que cuidar muito da sua saúde, realmente sua saúde emocional e mental, para você aceitar bem essa solitude. Exatamente. Né? Eu tenho uma vizinha que tem 96 e ela vai ao supermercado, à feira, ela é super lúcida, mas é uma pessoa assim, a filha mora fora de Friburgo, o filho mora em Friburgo e visita, ela está sempre com ela, mas ela fica só. Tá? E ela faz tudo na casa, cuida da casa, do almoço, mas agora, esses dias, eu fico vendo, já está cansando. Ela falou, não canso, minha filha, vocês jovens cansam muito. É por eu fazer isso tudo que eu estou de pé. Exatamente. E outra coisa, aí nós encontramos com ela na portaria, aí eu falo, não sai não, porque vai chover, eu sou de açúcar, vai chover, eu vou ficar abrigada em algum lugar, e quando passar eu volto para casa. Né? Eu não sou mais criança para ficar na chuva. Não vou me desfazer com a chuva. Hoje o sol está muito quente, o que vocês querem? Sol ou chuva? Você tem que melhorar esse humor. Vocês só reclamam. Depois falam para mim, mas a senhora está bem, hein? Eu quero ficar igual a senhora. Então vocês têm que melhorar para ficar igual a mim. Aí, sabe, que ela está realmente, eu estou aprendendo muito com ela, porque ela está sempre bem. Você vê que é uma pessoa feliz. E com olhar positivo. E ela usa sapatilha, saltinho alto, dizer, ela não está no velcro ainda, com 96. Ela pinta o cabelo, está sempre muito bem prontinha. Vaidosa. Então, isso aí. Sabe? É a mente. Exatamente. É a emoção. É a cabeça. É você estar É a cabeça. Eu espero, gente, agora, finalizando esse nosso encontro de hoje, que tenha sido produtivo para você que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que você tem um exemplo como esse que Salete acabou de dizer, de uma vizinha dela. Eu tenho certeza que você tem, no seu círculo de amizades, exemplos de pessoas que olham para a vida de uma forma positiva, otimista, e que, apesar da idade, a idade não pesa. Então, são exemplos que a gente tem que trazer, absorver para nós, como exemplos de qualidade de vida. Tá ok? Eu quero dar um beijo carinhoso a cada um de vocês que nos ouviu nesse podcast e pedir a vocês para nos acompanhar pelo @podeaquientrenós, com sugestões de pauta, mensagens para nós, que isso é muito gratificante, é muito legal a gente ouvir sempre as mensagens de vocês. E até a próxima, se Deus quiser, estaremos aqui, ou nesse espaço, ou já no estúdio novo, enfim, mas com vocês, tá ok? Até lá. Beijo no coração.